E aí, gente, colocaram página 40. Vamos lá? O uso do solo. Vamos ver o uso do solo e fatores que modificam o solo, tá? Página 40, ela trouxe duas utilizações do solo, que é a agricultura e a extração de metais. A agricultura traz aí no livro que é o uso do solo para o cultivo de plantas. E aí seu objetivo principal é a produção de alimentos e matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, né? Como a madeira, por exemplo. Bom, no livro tem 3 técnicas para melhor utilizar o solo dessa forma, ou seja, através da agricultura. 3 técnicas que vão obter, se utilizadas, vão obter ou levar a melhores resultados da agricultura. A primeira técnica é a adubação, depois tem a aragem e a irrigação. A adubação é o processo de adicionar adubo. No glossário está explicando o que é adubo, dei uma lidinha, tá? E aí ela vai utilizar adubo para tornar o solo mais fértil. O adubo pode ser natural ou artificial. O adubo natural, ele é composto, é feito com fezes de animais, resto de plantas, por exemplo, a casca da batata que a mamãe corta para colocar na comidinha, pode ser utilizada como adubo. Casca da fruta, o resto da fruta pode ser utilizada como adubo também. E o adubo artificial é aquele produzido em laboratórios, né? Eles são produzidos com produtos químicos com o intuito de tornar o solo mais fértil, tá bom? Temos também a aragem. A aragem é o processo de deixar a terra mais fofa, de remexer a terra. E aí, esses pequenos espaços vai facilitar a passagem do ar e da água, tá? Tornando o solo mais fértil. Esse processo, essa técnica de aragem, pode ser feita com enxada, com arado ou com trator. Aí na imagem você consegue ver o arado sendo puxado por animais, né? Os bois, à medida que eles vão andando, essa ferramenta amarrada neles vai remexendo a terra, o solo. E temos também a irrigação. A irrigação é o processo de molhar, de aguar esses terrenos mais secos, né? Para umedecê-los, tá certo? Porque, como a gente já falou, a água é fundamental para a existência da vida dos seres vivos. E aí incluímos as plantas, tá bom? A outra forma de utilização do solo, que está abaixo da imagem, é a extração mineral. A extração mineral é realizada há milhões de anos. Os seres humanos, mesmo os homens primitivos, já utilizavam a extração mineral com o fim de preparar ferramentas, tanto para uso de caça, como as lanças e facas que eles foram aprendendo a construir, como para a defesa pessoal deles. E aí, com o passar do tempo, o ser humano passou a extrair os metais do solo para fabricar ferramentas mais sofisticadas, né? E mais eficientes. Por exemplo, a areia, ela é utilizada para fabricar o vidro. Vocês sabiam que o vidro é feito com areia? Pois é. E a argila, que é utilizada para produzir cerâmica. Cerâmica que coloca na parede, no chão, azulejo. Pois é, feito de cerâmica. Bom, gente, e aí com o passar do tempo, o homem foi extraindo outros tipos de metais do subsolo, né? Como o ouro, o alumínio, o nióbio, o urânio, o ferro, né? O homem foi extraindo do solo para a fabricação de materiais, fabricação de produtos para o dia a dia do ser humano, tá? Página 40, passamos para outra página agora. Passo aí? Bom, página 40 vai falar sobre os fatores que modificam o solo. Que fatores seriam esses? Temos os fatores ambientais do ambiente natural e temos a modificação feita pelos seres vivos. Vamos lá. No comecinho, abaixo do subtítulo lá em cima, da página 41, fala que o solo está em constante modificação, transformação, por diversos fatores. E aí traz alguns fatores ambientais,
como o calor, a umidade do ar, os ventos, o movimento das águas. Essas águas aí podem ser as marés, os rios, as chuvas, tá? Os seres vivos, como minhocas, plantas e seres humanos, também modificam o solo. Como assim? Vamos seguir. Fatores ambientais. Ele traz sobre a erosão. É o principal fator ambiental que modifica o solo. E aí traz que ele é um fenômeno ambiental que desgasta o solo, ou seja, retira o solo em pequenas ou grandes quantidades, tá? E aí, desculpa, a gente ia tá um pouquinho gripada. E aí vai retirando esse solo, vai desgastando e levando de um lugar para o outro. Esse processo é chamado de erosão. Bom, uma das medidas para conter a erosão seria a não desmatar. Como assim? Os vegetais que estão fixados no solo, as raízes das plantas, dos vegetais, elas evitam com que a erosão aconteça. Como assim? Ela segura o solo, né? Faz com que o vento, a chuva não arraste com tanta facilidade esse solo. Já no ambiente sem vegetal, ou seja, desmatado, que não tem as raízes para segurar, o solo é elevado, ou seja, a erosão acontece com mais facilidade. Entenderam isso direitinho? Bom, vamos seguir. Mais embaixo está mostrando os seres vivos modificam o solo. O solo abriga uma grande quantidade de seres vivos, como plantas e animais. Por exemplo, besouros, minhocas e formigas. As minhocas são importantes porque, ao cavar túneis, facilitam a entrada de ar e a circulação de água, o que contribui para a fertilidade do solo. Ou seja, esses caminhos que as minhocas fazem para andar no solo ajuda também a circulação do ar e da água nesse solo. Então, eles são muito importantes. Esses animais que vivem no solo também são muito importantes para o solo e, inclusive, fazem essa modificação, né? Página 42 vai falar ainda sobre seres vivos que modificam o solo. Está falando sobre seres vivos que decompõem a matéria orgânica. E aí a gente volta para aquele conteúdo que a gente já viu, vocês estudaram no terceiro ano, que é sobre a cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, nós temos os consumidores, os decompositores e os produtores. Os produtores são os seres que produzem seu próprio alimento. Os consumidores são os seres que não produzem, eles consomem outros seres. E os decompositores, que são os seres que vão fazer a decomposição da matéria orgânica. Ou seja, era um ser vivo, morreu, os decompositores entram em ação para se alimentar desses seres. Porque os decompositores, eles vão retirar a matéria orgânica, dessa matéria orgânica, desse ser que morreu, vai tirar a energia que eles precisam para sobreviver. Por exemplo, quando uma folhinha cai da árvore, ela já está lá no solo. Os decompositores, como as bactérias e os fungos, vão fazer a decomposição dessa folha, né? Vai retirar dela o que eles precisam para sobreviver, a energia que eles precisam. Então, eles vão fazer a decomposição. E aí, nessa primeira parte, traz justamente sobre isso, as bactérias e os fungos, que vão contribuir para a fertilização do solo. Porque quando eles fazem essa decomposição, eles vão fazer com que os minerais que tem nessa matéria orgânica volte para o solo. E aí vai tornar o solo mais fértil, tá? Temos também o ser humano, que modifica o solo. E aí, leiam direitinho o conteúdo. Diz que o ser humano ele pode modificar o solo em grande escala ou em pequena escala. Em pequena escala, quando ele abre, por exemplo, um caminho no meio do mato, de uma floresta, de uma reserva. E aí ele altera, ele modifica, está modificando o solo, né? Vai estar alterando esse solo. E em grande escala é quando, por exemplo, eles utilizam máquinas para construir barragens, né? Que possivelmente depois pode chegar a alagar aquela região, né? Então, o ser humano ele também, de acordo com as suas necessidades, que nem sempre é uma necessidade, mas de acordo com suas necessidades, ele também modifica o solo, tá? Bom,
Página 42, vocês vão responder a atividade. 42, 43 e a página 44, que é o experimento. Página 42, o primeiro quesito está pedindo para você contornar, ou seja, circular as imagens de objetos produzidos com minérios retirados do solo. Circula aí. O segundo, vocês vão ler as frases e colocar VOF. O terceiro, vocês vão lendo e respondendo dentro da cruzada. Aí, atenção para as que são nas horizontais e as que são nas verticais, as respostas, tá? De acordo com o que estudamos. A página 44, gente, é um experimento para entender melhor o processo de erosão do solo. Leiam direitinho, tá bem explicadinho, passo a passo de como fazer, tá? Precisa da ajuda do adulto para cortar as garrafas. Leiam bem direitinho. Caso não entendam como fazer, me perguntam que aí eu explico novamente, mas está bem explicado passo a passo. O objetivo é para entender aquilo que a gente já explicou sobre como a cobertura vegetal vai ajudar o solo a evitar esse processo de erosão ou diminuir esse processo de erosão, tá? Façam e respondam aí no caderno, tá certo? Falando do experimento, teve um experimento da página 38. Vocês fizeram esse experimento que foi para entender sobre o processo de permeabilidade do solo, ou seja, aquele solo que deixa passar a água, o solo que retém a água, segura, não deixa a água passar. Que eu fiz a revisão e foi o assunto da última aula de ciências. Fizeram esse experimento? Bom, façam aí, respondam a atividade. É muito importante os experimentos, gente, para que vocês entendam melhor na prática o conteúdo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, façam a atividade, respondam e na dúvida estamos aqui para ajudar, tá certo? Até a próxima aula. Tchau, gente!